Quando é um aluno, uma pessoa que está aprendendo o método para superar a própria fobia, 99% das vezes eu vou por esse caminho. A não ser, quando é que eu vou pegar outra estrada? A de, não, deixa eu te ajudar aqui, vamos pegar uma técnica e vamos aplicar essa técnica ou outra coisa. Aí eu vou bifurcar entre dois caminhos diferentes agora. Primeiro a gente bifurcou em como? Ou eu parto para aquele caminho das perguntas, a gente chama de perguntas destronca cérebro, que pega para fazer o cérebro pegar no tranco. Tem algumas perguntas que liberam a criatividade, perguntas que liberam objeções, perguntas que expandem o modelo de mundo para a pessoa pensar através de possibilidades. Aí, para não usar esse monte de palavras rebuscadas, é mais fácil falar perguntas destronca cérebro. Não é esse caso de usar esse caminho das perguntas. Então, eu vou para a técnica. Indo para a técnica, aí eu também tenho duas opções, que é ou ensinar mais técnicas. Aí eu tô vendo que esse caso aqui dessa pessoa tá faltando um aparato de técnicas. De tudo que ela aprendeu, realmente, para essa fobia não é suficiente só essas técnicas que ela pegou aqui. Então, eu vou passar mais conteúdo, técnicas mais avançadas, técnicas para, de repente, ela ir mais fundo no subconsciente, de repente, achar a causa da fobia. E aí vai variar de caso para caso. Então, é outro caminho que geralmente eu prefiro, da pessoa estudar mais, aprender mais. Mas aí a gente já está falando de fobias muito complexas, fobias muito difíceis. Eu tendo a dizer que uma fobia ela é muito difícil quando o estado emocional é muito alto. E não tem nada a ver com objeto. Pode ser fobia de lagarta. Uma lagartinha andando na mesa aqui a 1 centímetro por hora. Isso não interessa. O que eu estou interessado é no estado emocional. Se a pessoa entra num estado fóbico, por exemplo, de começar a tremer, de começar a chorar, de se desesperar, correr, gritar, essa é a fobia que é mais difícil. E não por causa da lagarta também, é pelo estado emocional. Então, às vezes, a pessoa é tomada por um estado emocional tão acachapante, tão enorme, muito maior do que ela, que ela não vai ter uma serenidade para aplicar a técnica. Entendi. Então, aí a gente talvez vai precisar de, por exemplo, técnicas de preparação. Beleza, antes de pegar as técnicas de acabar com a fobia, eu vou te passar outras técnicas aqui para você se preparar emocionalmente, para ter uma força e uma resiliência emocional, para aí sim depois enfrentar a fobia. Tem alguns casos que eu falo para a pessoa, não precisa dessa preparação toda não, vai direto lá na técnica de acabar com a fobia, que eu tô vendo que, por exemplo, a pessoa consegue me falar da fobia dela sem chorar, ela consegue contar as histórias sem tremer, sem entrar em pânico, porque tem gente que só de contar um caso que aconteceu, a pessoa entra no estado fóbico e se acaba em lágrimas, por exemplo. Teve uma moça que eu atendi no 1 a 1, nesse caso não era aluna. Quando eu liguei a webcam, a primeira palavra que ela falou, ela já começou a chorar. E foi praticamente 1 hora de sessão na internet, e 1 hora ela chorando, sem parar. Caramba. E chorando. E chegou uma hora que eu cheguei a cogitar parar e fazer alguma técnica para ajudar ela a parar de chorar. Só que eu não fiz isso porque ela estava conseguindo chorar e falar. Porque tem gente que chora e para de falar e se acaba em lágrimas e não consegue mais continuar. Ela estava chorando muito, não por causa da fobia, mas por causa da interpretação que ela estava fazendo a respeito da fobia. Como é que é isso? A fobia dela foi o que eu acabei de citar. Ela já não estava quase saindo de casa mais por conta da fobia. Imagina, a pessoa reclusa dentro de casa por causa de uma fobia. Porque um dos sintomas que ela tinha era desmaiar. Aí imagina, ela tinha medo de desmaiar na rua, desmaiar em qualquer lugar e de repente ser atropelada, acontecer um acidente. Então ela estava reclusa já dentro de casa. É um dos sintomas mais fortes que a pessoa pode ter com a fobia, é isso, é acabar desmaiando. E ela era um sintoma que vinha muito rápido para ela. Anderson, já começa a escurecer as vistas e aí eu fico morrendo de medo de desmaiar. E parece que quando eu tenho medo de desmaiar, aí que piora mesmo. Parece que quando a gente tem uma fobia, quanto mais você tem medo que aconteça uma coisa ou que o objeto da fobia apareça, aí é que ele aparece mesmo. Sim. É aquele negócio do radar que a gente falou num dos podcasts anteriores, né? Sim. Nossa, e esse negócio do radar, a gente dá pra fazer um podcast inteiro, só pra esse radarzinho que fica ligado procurando a fobia. E aí, por exemplo, no caso dela, ela tava chorando copiosamente, mas era pela interpretação do que a fobia estava causando na vida dela. Então, ela não chorava quando contava da fobia.
ela tava chorando pra contar, Anderson, olha a minha vida, tá desse jeito, eu não tô saindo. Isso, as consequências faziam ela chorar. Então isso tava deixando ela até depressiva, muito triste. Então realmente a pessoa tá olhando pra própria vida, totalmente limitada, só que ela se acabava de chorar e continuava contando. E não, Anderson é assim, e a minha fobia, e não sei o que lá. E eu contando e chorando. Ela falou, não, enquanto ela estiver conseguindo falar, vamos continuar aqui. Deixa sair também esse choro aí pra aliviar um pouco. Deixa ela contar. E aí, quando ela terminou de contar a história, ela parou de chorar. Aí a gente fez a técnica. E aí, no final, ela já tava sorrindo. Ah, nossa, que legal isso. Isso é que é de me brilhar os olhos. Porque ela... Até eu tirei uns prints, eu te mostrei, né? O print dela, no começo, assim, aquela cara, assim, da pessoa acabada. E no final, ela conversando comigo e sorrindo. E assim, sorrindo e eu fazendo testes. Por exemplo, me conta de novo aquela história que você me contou lá no começo. Eu quero saber mais detalhes. Na verdade, eu não queria saber mais detalhes. Eu queria ver qual ia ser a reação dela ao contar a mesma história. Aí ela me contando a mesma história. Não, Anderson, é porque foi tal dia, assim, e aí eu desmaiei e não sei o que lá. Só que o olho diferente, o rosto diferente, não correu mais nenhuma lágrima, sem vontade de chorar. Aí eu, caramba, eu falei, não, esse é o melhor teste que eu posso fazer pra saber se a fobia acabou. É ver a resposta da pessoa enquanto ela fala de uma coisa. Por exemplo, pra falar disso ela se acabava de chorar. Pra falar disso, os ombros caídos, as costas encurvadas, o semblante totalmente diferente. Agora a pessoa tá contando as mesmas histórias dos episódios fóbicos dela e tudo tá diferente. O rosto tá diferente, a postura tá diferente. Quando a gente fala, nossa, é outra pessoa. Literalmente, no print dá pra ver, né? É legal na internet isso, porque eu sempre fiz esses atendimentos antes disso tudo, sem filmar, sem nada. Então eu tinha os prints só na minha cabeça. Então eu queria contar pra alguém e eu não conseguia dimensionar. Porque, caramba, a pessoa estava totalmente diferente. Eu consigo ver aqui diante dos meus olhos uma e outra. Só que eu não consigo traduzir, né, o que eu tô vendo aqui dentro da minha cabeça. Aí esse dia eu falei, caramba, eu vou tirar um print aqui e vou mandar pra Natane pra ela ver a diferença, assim. Foi, bem nítido mesmo, bem legal isso. Você consegue fazer, tipo, o jogo dos 7 erros, assim, ó. Tipo, a sobrancelha aqui tá desse jeito, aqui tá de outro jeito. Muito legal, é verdade. Deixa eu aproveitar e pedir pro pessoal que está acompanhando a gente se inscrever no nosso canal, se inscrever no YouTube, no Facebook e no Instagram. No Instagram tem um material diferente, né? A gente está publicando todos os dias, toda semana tem material novo, então corre lá, se inscreve, curte, comente, compartilhe, principalmente com pessoas que vocês sabem que tem uma fobia ou que suspeita que tem uma fobia, compartilha que isso vai ajudar bastante a pessoa e a gente. E curtir o vídeo dá sorte pra acabar com a fobia. Isso aí. Então deixa eu aproveitar o gancho que você estava falando aí, que ela acabou com a fobia, né? Que você ajudou ela de imediato a acabar, porque ela estava muito nervosa. Por exemplo, quando ela fala, não, Anderson, eu quero acabar com minha fobia porque eu quero me livrar logo disso. E num primeiro momento ela fala, não quero aprender a técnica. Mas aí depois ela vê o resultado dela e fala, não, eu quero aprender essa